Olá, sejam bem-vindos ao Instituto AG. Sou a professora Raquel e hoje o tema da nossa aula é sobre a bioquímica hepática, enfocando os compostos nitrogenados. Você sabia que o fígado é responsável pelo pool de aminoácidos, pelo armazenamento dos nossos aminoácidos e que ele destina esses aminoácidos a diversas funções, principalmente a síntese de proteínas? E que, ao avaliar a síntese proteica, podemos inferir sobre algumas doenças hepáticas. Então, se tornam as proteínas marcadores da avaliação hepática. Tomando como referência os aminoácidos, que são biomoléculas, obtidas pela alimentação ou produzidas pelo nosso metabolismo, o fígado tem um papel importante na homeostase da manutenção desses aminoácidos, numa reserva muito dinâmica, na qual ele disponibiliza esses aminoácidos, além da síntese proteica, para transformação em energia, através da degradação da cadeia carbônica desses aminoácidos, assim como também a formação de compostos nitrogenados, como purinas, pirimidinas, o grupo M. O fígado também utiliza o pool de aminoácidos para a formação de proteínas importantes para o funcionamento do nosso corpo. Proteínas essas envolvidas em transporte de minerais, proteínas envolvidas no transporte de hormônios, de fármacos, assim como também proteínas ligadas com a resposta imunológica. Agora vamos aprender um pouquinho sobre o papel dessas proteínas no funcionamento do nosso organismo. Então, o fígado é o responsável pelo armazenamento desse pool, lembrando, se tratar de uma reserva dinâmica, e vai destinar esse pool ao catabolismo, à produção de energia, assim como também a utilização desses aminoácidos para a formação de uma nova glicose. Essa é uma atividade muito importante, na qual o fígado pode restabelecer o índice glicêmico, usando como base a cadeia carbônica dos aminoácidos. Além disso, a formação de compostos nitrogenados não proteicos e das nossas proteínas, que é o alvo do nosso encontro hoje. As proteínas sintetizadas pelo fígado foram descritas da seguinte forma: ferritina, transferrina, aptoglobulina, ceroplasmina são proteínas de transporte. A ferritina na regulação dos níveis de ferro, a transferrina no transporte de ferro e prevenção de anemias, a aptoglobulina na reciclagem do ferro e a ceroplasmina na regulação de cobre, do metabolismo de cobre. Dessa forma, a gente pode abrigar essas proteínas ou juntamente ver que essas proteínas são importantes para o transporte de minerais. Assim como também nós temos proteínas que se destacam pela contribuição na resposta imunológica. Proteína C reativa é uma proteína importante na resposta inflamatória, que se torna também um marcador desse processo inflamatório. As proteínas do complemento, assim como também uma proteína chamada alfa-1 antitripsina. Essa proteína ela tem uma ação neutralizadora diante dos efeitos da elastase produzida pelos leucócitos durante a resposta inflamatória. Dessa forma, proteína C reativa, complemento e alfa-1 antitripsina ilustram proteínas que estão ligadas com a defesa do organismo. Temos também a função desempenhada pelas proteínas ligadas ao transporte, dentre elas a proteína ligadora de retinol. É uma proteína importante para o transporte de vitamina A, uma vez que essa vitamina A é também armazenada no fígado, para que ela possa ser transportada ao sítio-alvo, por exemplo, retina, tecidos epiteliais, é importante depender desse tipo de transporte. Então, a proteína ligadora de retinol tem essa aplicação. Uma outra proteína que se destaca pela função de transporte, e é a nossa principal proteína plasmática, é a albumina. Ela é uma proteína globular, ela é uma proteína tridimensional, toda a sua forma e composição está ligada à aplicação da sua função de ser a nossa principal proteína transportadora. Além de fármacos, bilirrubina, hormônios, minerais são transportados por essa proteína tão importante. Além disso, ela é responsável por ser um reservatório de aminoácidos, assim como também atuar no tamponamento no plasma. Essa proteína ela tem uma função importante que é a manutenção da pressão oncótica, contribuindo assim para o equilíbrio entre água e proteína no espaço vascular.
Além disso, nós temos um outro grupo de proteínas que são os fatores de coagulação. Proteínas essas envolvidas com a coagulação, com a homeostase da integridade vascular. E destacamos como proteínas marcadoras da função hepática ALT, ASH, gama-GT, fosfatase alcalina, albumina e fatores de coagulação. Lembrando que, ao avaliar a cronicidade das doenças hepáticas, vamos destacar o olhar importante para a albumina e fatores de coagulação. Dessa forma, conhecemos algumas proteínas que são importantes, produzidas pelo pool de aminoácido hepático. Dessa forma, podemos também destacar que essas proteínas podem servir como um parâmetro de avaliação, caso ocorra alguma lesão hepática evidenciada pela cronicidade, a síntese hepática fica comprometida. Então, os parâmetros como albumina, fatores de coagulação, são parâmetros importantes na aplicação clínica. Então, ao conhecer, desde a estrutura de um aminoácido, que é uma biomolécula, formada simplesmente por um carbono central, um grupo amina, uma carboxila, um hidrogênio, um radical, começamos a entender que essa biomolécula tem um sítio de armazenamento, que é o fígado. E a partir desse armazenamento, nós vamos destinar a essa estrutura, a essa biomolécula, várias funções, e dentre elas, uma função de destaque é a síntese de proteínas. Proteínas com diversas funções que foram ilustradas. Uma vez que o aluno, ele entende o papel da aplicação do conceito básico ao aplicado, isso é uma forma da gente conhecer melhor a bioquímica e passar a entender que a parte estrutural nos deixa mais próximo do entendimento clínico da aplicação. O fígado, responsável pelo pool de armazenamento de aminoácidos. Quem são os aminoácidos? São biomoléculas compostas de um carbono central, um grupo carboxila, um grupo amino, um hidrogênio e um radical. Esse radical é uma cadeia variável que difere os 22 aminoácidos que nós temos compondo proteína, que são responsáveis por compor proteína. Esses aminoácidos, a cadeia carbônica desses aminoácidos, que é representada pelo carbono central, hidrogênio, grupo carboxila e o radical, é que é destinada à produção de energia, formando molécula de glicose, intermediários da via glicolítica, formando corpos cetônicos, intermediários do metabolismo de corpos cetônicos. Então, uma das funções dos aminoácidos é prover energia através do catabolismo da cadeia carbônica. E outro destino dos aminoácidos é a composição do grupo M, do grupo das bases nitrogenadas, das purinas, das pirimidinas, assim como vitaminas, e também a formação de uma nova glicose, como foi falado, através da transformação metabólica da cadeia carbônica dos aminoácidos e a síntese proteica. A partir dessas proteínas que foram trabalhadas, proteínas envolvidas com transporte de minerais, proteínas envolvidas com a coagulação, proteínas envolvidas com metabolismo, proteínas envolvidas com sinalização celular, vamos destacar a principal proteína que avalia a função proteica hepática, a albumina. É uma proteína produzida quase que exclusivamente por esse tecido e ela é uma proteína que tem uma significância por ser a principal proteína plasmática e apresentar as funções de, além de transporte, ela é responsável também por ser um reservatório de aminoácidos, responsável pela manutenção da pressão oncótica e pelo tamponamento. Ao observar a diminuição de albumina, podemos inferir que a síntese proteica hepática está comprometida. Doenças como uma cirrose, uma lesão hepática grave, cursam com a redução de albumina. E diante disso, podemos observar que as funções realizadas por essa proteína deixam de ocorrer, como por exemplo, a manutenção da pressão oncótica. Observamos isso numa leitura de que há saída de proteínas, água para o interstício. Observamos isso clinicamente como edema. Assim como a diminuição da albumina, isso leva a menor resposta de transporte a fármacos, menor transporte de bilirrubina, impactando outros metabolismos.
assim como também a diminuição da atividade de tamponamento no plasma, uma vez que a albumina é capaz de realizar essa função. Diante desses achados, é importante considerar avaliar a albumina, o parâmetro laboratorial, e conhecer ao mesmo tempo as aplicações dessa proteína no contexto bioquímico, para que possamos unir esse conhecimento e aplicá-lo de forma mais prática na vida, né? Na prática em si clínica. Além da albumina, também destacamos a avaliação dos fatores de coagulação. Esses fatores são sintetizados e maturados no fígado. Alguns dos fatores precisam da adição de carga negativa para se tornarem fatores maturados. E essa adição é feita pela vitamina K, que tem a capacidade, né, de carboxilar alguns aminoácidos que estão presentes na formação dos fatores de coagulação para permitir com que esses fatores sejam acionados no momento de lesão vascular. Uma vez que ocorrer uma lesão de maior gravidade, implicando uma cronicidade, os fatores de coagulação também são impactados. Dessa forma, diminui o tempo, né, a forma com que esses fatores são produzidos. Isso vai gerar hemorragias clinicamente, né, a serem observadas. Então, diante desses dois parâmetros, albumina e fator de coagulação, caso haja uma lesão hepática grave, marcada pela cronicidade, vamos observar a diminuição desses dois parâmetros laboratoriais. Uma das formas de descomplicar a bioquímica é o uso de mapas mentais. Dessa forma, vamos disponibilizar esse mapa mental no link abaixo de forma gratuita para vocês. Caso esse conteúdo tenha feito sentido para você e te ajudado a descomplicar a bioquímica, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.